Fala aí pessoal, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui os motivos das entradas das operações que eu fiz essa manhã. Como a galera falou que gostaria de ver aí os motivos, né? Vou explicar rapidinho aqui por que eu fiz as entradas. Então, logo pela manhã, quando a gente abriu o gráfico, já dava para identificar que os preços estavam aí num canal de alta, né? Alguns dias ele já vem fazendo topos e fundos mais altos. Então, o mercado numa tendência de alta, não tão forte, né? Com correções profundas, mas vem aí numa tendência de alta. Quando ele abriu, ele já abriu bem próximo do fundo desse canal de alta, né? Existia várias formas de poder traçá-lo, mas o importante é que era uma região de fundo de canal. Então era a primeira coisa que eu tinha na cabeça que para operações mais longas, eu gostaria de comprar. Não gostaria de vender para operações longas. Talvez uma venda para operações bem curtinhas, mas algo mais amplo, uma operação maior, buscando mais pontos, talvez eu buscaria visando aí um setup de compra, né? Porque eu tinha essa visão do gráfico. Aqui eu estou no gráfico de 30 minutos, né? Vou baixar agora o tempo gráfico para uns 5 minutos. Vamos. Então aqui foi a abertura do dia, na barra 1. Então a barra 1, a barra 2, ela já deu um panorama do que ia ser esse início do dia, né? Uma grande lateralidade aí. Grande não, pequena, porque o espaço aqui era bem pequenininho ainda, né? A volatilidade do dia estava baixa, 250, 270 pontos. Então, dava o tom do dia aqui, essa pequena lateralidade. Eu estava aguardando o rompimento dela. Quando ela rompeu, eu fiz a primeira compra. Então, aqui nesse ponto, eu fiz a primeira compra, pensando que se rompeu essa lateralidade, ele buscaria um movimento projetado para cima aqui, né? Buscaria o topo da lateralidade. Logo em seguida da compra feita, então essa compra ela não deu a continuidade que eu imaginava. Eu pensei que seria um movimento rápido, não foi, ficou preso aqui, né, nessa parte de cima, rompeu a lateralidade estreita, mas continuou numa lateralidade aqui os preços. Então, eu imaginei aqui o seguinte: bom, se o preço ele ainda está numa lateralidade, a compra aqui me fez comprar então alto, né? Fiquei alto nessa lateralidade estreita que o mercado estava fazendo até aqui. Minha compra não estava muito agradável, estava num ponto alto. Tinha algumas opções, que era realizar, sair no 0 a 0, tive algumas opções aqui para sair e abandonar o trade. Só que eu comecei a reparar que toda vez que o mercado ele vinha abaixo de barras, ele falhava. Então aqui, por exemplo, desde aqui de baixo, né, vinha falhando, vir abaixo de barras, não conseguia vir. Toda vez que tocava, falhava. Aqui, logo depois da minha entrada, falhou barra, não deu continuidade, continuou falhando, né? Então, embora eu fiquei comprado alto nessa lateralidade maior, o mercado não dava sinais que ele iria fortemente ainda para baixo, né? Tanto porque ainda era um setup aqui de um topo mais alto e um fundo mais alto também. Pensando nisso, que na minha cabeça, né, o mercado era um mercado de alta hoje, pensando no swing, numa operação um pouco mais longa, eu mantive meu stop aqui embaixo, né, meu stop ficou aqui embaixo. Só que eu tinha consciência que a minha compra aqui estava alta na lateralidade. Então eu resolvi escalar um pouco mais abaixo. Como toda vez que ele vinha abaixo de barras ele falhava, quando ele veio abaixo dessa aqui, eu pensei novamente que ele falharia, que foi justamente o que aconteceu. Ele falhou aqui, novamente onde eu fiz a compra, fiz um médio nessa oportunidade e saí dessa operação. Eu não estava disposto a segurar, né, essas duas posições que eu abri. Eu queria realizar para meu médio, ao invés de ficar aqui na parte de cima, ele ficasse mais baixo nesse TTR aqui, nessa lateralidade estreita. Queria que ele ficasse mais baixo, já que era uma lateralidade, queria ficar comprado na parte baixa. Então foi justamente o que eu fiz. Nesse ponto aqui, eu saí da minha primeira posição.
dessa posição. Então eu fiquei só comprado aqui. Aqui. Quando eu saí, o meu preço médio dessa operação, ele veio para cá. Então, ao invés de ficar comprado aqui em cima, eu fiquei comprado aqui embaixo. Já tinha realizado o lucro, porque eu já tinha saído aqui da operação nessa parte, né? Então meu médio já tinha ficado aqui embaixo e conseguiria então ficar mais confortável nessa operação. Bem, dando continuidade, o mercado fez essa barra, foi uma forte barra de rejeição da baixa, né? Pois ela veio abaixo novamente, testou novamente aqui, ó, falhou de novo a mínima mais baixa, falhou, e ela fechou nas suas máximas. Falei, bom, agora vai ser um novo rompimento. E nessa barra de continuidade aqui, eu adicionei novamente aquela primeira entrada que eu tinha feito. Então, aqui eu adicionei de novo aquele lote que eu tinha deixado para trás aqui, que eu tinha já realizado nesse ponto. Então, adicionei de novo aqui. Aí, novamente, meu médio nessa ocasião aqui, meu médio subiu, ele ficou mais ou menos nesse ponto aqui, se eu não me engano. Ficou mais ou menos por aqui, assim, né? E meu stop continuava aqui embaixo, tá? Bom, eu achei que novamente o mercado ia, mas era um mercado de ordens limitadas, o mercado ainda estava lateral até esse ponto, né? Então, ficou difícil aqui, sambando nesse preço e lateralizou de novo. Vocês podem notar que o mercado ele continuou lateral, fazendo as mesmas coisas que ele já estava fazendo desde o início do dia, né? Lateralizou aqui, lateralizou aqui, lateralizou aqui. Então ele continuou fazendo essas lateralidades, rompia, lateralizava. Bem, como eu falei, minha cabeça ela estava de alta, né? E quando o preço começou a sambar aqui nessa região, novamente eu pensei, bom, se ele vier abaixo de uma barra, ele tende a falhar. Então, aqui, quando ele veio abaixo dessa barra, aqui passava a média de 200, alguns outros suportes que eu tinha no gráfico. Então, quando ele veio aqui, eu adicionei novamente um lote aqui, fiz mais um médio, né? Acreditando numa alta, tá? E quando ele veio para cima aqui, quando ele fez essa mega barra, eu realizei aqui, saindo totalmente da operação com a meta do dia, tá? Onde ficou meu stop depois que eu fiz esse médio? Depois que eu fiz o médio, meu stop veio para cá. Ah, mas por que você colocou abaixo da barra 16? Porque, na minha opinião, se ele viesse abaixo dessa barra, era algo possível de acontecer, mas ele já estaria perdendo um pouco da premissa que estava acontecendo aqui, que era de topos e fundos mais altos. Porque até então, o mercado ele já vinha fazendo topos e fundos maiores. Fez um topo, fez um fundo, fez um topo aqui mais alto, certo? Aqui voltou, fez um fundo que não venceu esse fundo anterior e foi para um novo topo. Então era isso que eu tinha na cabeça, que o mercado era um mercado de alta, ele continuava subindo, né? E se ele viesse abaixo, eu tinha estopado aqui tranquilamente, não teria problema nenhum. No pior dos casos, aqui embaixo, mas aí já teria com o stop um pouco mais cheio do que eu gostaria. Aqui eu teria estopado mais tranquilamente. Quando o mercado ele chegou nessa posição aqui, eu pensei novamente em fazer a mesma coisa que eu tinha feito aqui, né? Sair dessa compra que eu tinha feito aqui, saía dela aqui e ficava só com essa compra. Mas como eu tinha dado essa barra de rejeição e o preço começou a ganhar um momento muito forte, eu resolvi deixar e sair ali naquela região. Saí ali porque também, embora já fosse minha meta, né? E quando chega próximo da meta é difícil manter o trade. Enfim, eu tenho que praticar isso ainda. Mas por aqui, assim, existia o ajuste. E o preço, sempre que bate no ajuste, ele acaba dando uma segurada, né? Então, como ele rompeu o ajuste, eu pensei em alongar até, mas aí já era minha meta, é sexta-feira, é último dia de mês. Então, resolvi sair na meta. Beleza, galera? Então, essa aí foi as operações que eu fiz no dia. Um mercado difícil, de ordens limitadas, né? Muito enroscado, depois ficou mais fácil. Vamos ver aí, quem sabe a gente faz um vídeo do restante do dia aí, como é que foi. Beleza? Abraço a todos, boa noite, bom final de semana.